nome é Manuel, sou pastor da Igreja Aliança aqui em Taubaté. Essa igreja foi fundada há 8 anos atrás. Antes a gente frequentava São José dos Campos. Eu tive um chamado para pastor e esse chamado foi confirmado num barracão que a gente fazia culto de vez em quando, barracão lá no Belém, perto da minha casa. E nesse dia foi confirmado o meu chamado como pastor para a igreja. E eu comecei a me preparar, fez 6 anos de seminário. E a igreja foi, no decorrer desse tempo, foi crescendo até que a quantidade de pessoas que iam assistir o culto de São José era muito grande. A gente levava um ônibus e mais os carros dos irmãos. E a gente viu necessidade mesmo de fundar uma igreja em Taubaté. Até que a gente encontrou esse local. Foi um local encontrado por irmão e pela esposa, né? E foi bem especial. Seu Augusto e Dona Nelly, os irmãos. Foi bem especial para nós porque confirmou todo o propósito de Deus para nós como igreja. E eu sou abençoado como pastor nesse local e pela igreja que Deus colocou sob os meus cuidados. E para comemorar esses 8 anos de igreja aqui em Taubaté, nós fizemos alguns vídeos com algumas pessoas que são importantes, que foram importantes nessa trajetória da implantação da igreja em Taubaté. Todas as pessoas que fazem parte do projeto são importantes. A gente pegou algumas pessoas como referência para que a gente pudesse apresentar para vocês. Que Deus possa abençoar cada um. Bom, falar de momentos importantes da igreja, eu sei que a gente teve vários momentos importantes na igreja, mas o mais marcante para mim foi a própria constituição da igreja. Eu me lembro que quando a gente ia para São José era uma luta danada, porque ia ônibus, ia carros, e todo domingo era uma luta, porque normalmente você acertava os carros, daqui aparecia uma outra pessoa que precisava ir, a gente dava um jeito, a gente nunca deixou de levar ninguém para esse culto de São José. E a gente viu que chegou o momento que a gente precisava constituir a igreja em Taubaté. Foi uma luta no começo, porque havia uma resistência com relação ao tempo de constituição da igreja aqui. Na verdade, a igreja já existia, né? Eu me lembro que a gente fez uma reunião, na época eu participava da diretoria da igreja. A gente fez uma reunião e decidiu começar um culto em Taubaté. A gente já tinha até arrumado o lugar, que na época era o Hotel Baobá. Deus deu uma palavra para a Celeste na época. Eu sei que eu marquei, eu tenho um hábito de marcar na minha Bíblia tudo que Deus fala, que essa palavra foi dada no dia 11 de março de 2004. Foi um texto de Josué 22. Eu vi o retrato da igreja em Taubaté aqui, quando ele fala em voltar com as riquezas. A riqueza que eu vejo aqui foram as almas que foram conquistadas aqui, que a gente estava levando para lá. E o que é mais importante, esse texto fala muito de obediência. Assim, até pela vida do pastor, eu agradeço, louvo a Deus pela vida do pastor Manuel. Eu vi que Deus abençoou, e esse cuidado todo, quando o texto fala em cuidar de irmão, a gente percebe que a gente tinha muito isso, e tenho até hoje a preocupação de estar cuidando dos irmãos. Então, esse fato foi um fato marcante na constituição da igreja. Eu sei que de lá para cá as coisas começaram a fluir, e a gente vê que a igreja aqui, a gente tinha certeza que era a vontade de Deus de estar constituindo essa igreja aqui. Então esse foi um fato muito importante, né, que eu me lembro. A gente teve vários, mas esse foi o mais marcante, que a gente via que era algo que era de Deus. Meu nome é Nelly. Eu comecei na igreja indo numa célula de mulher, levado por uma prima do pastor. E daí a primeira vez que eu fui na célula de mulher, depois fui convidada para ir num culto, porque aqui em Taubaté não tinha igreja, aí foi feito num salão, né, do Fernando, e a gente aí eu comecei a frequentar a igreja, eu e meu marido,
e a igreja era em São José, a gente tinha que ir de condução da gente, a gente pegava alguns irmãos na porta da clínica para ajudar a levar, porque não tinha até então, muita gente não tinha condução. E aí a gente começou a procurar um espaço para fazer uma igreja aqui em Taubaté, porque começou a ter bastante irmão e estava ficando difícil. E aí cada um começou a procurar de um lado. E meu marido sempre passava na porta dessa igreja e ele sempre falava para mim, um dia nossa igreja vai ser aqui. E eu ainda brincava com ele, como que a igreja vai ser aqui, se aqui já tem uma igreja? Ele falou, mas um dia nossa igreja vai ser aqui. E um dia a gente passando, a igreja estava fechada. E ele resolveu perguntar para um morador do lado e ele falou, não, a igreja não está mais aí. Aí meu marido entrou em contato com o doutor Adilson, aí procurou saber de quem que era e aí começou a nossa igreja a ser aqui. Hoje, apesar de todos o que aconteceu, ele ainda conseguiu frequentar alguns cultos nessa igreja antes de falecer. E eu estou muito feliz de estar nessa igreja, de conhecer o Senhor. E apesar de eu ter amputado a minha mão, eu agradeço a todos os irmãos que orou e pediu por mim. Estou feliz, espero que todos os irmãos tenham a consciência que Jesus está aqui e que Jesus está com a gente. Falar de um momento especial, diferente da igreja, para mim é muito complicado, porque eu tive muitos momentos, muitos. Desde o momento da minha conversão, meu discipulado, conhecer cada pessoa na igreja e ver o amor de cada um. Para mim o momento mais especial foi o dia do meu batismo. Até hoje a música do batismo fala muito comigo. Eu lembro o momento de eu descer das águas, para mim foi um momento muito especial. A multiplicação das células também foi um momento muito, muito especial. Eu participei acho que de umas 5 células, graças a Deus. E a multiplicação da igreja também foi um momento muito especial. Às vezes dolorido, porque quando você casa e sai da casa do seu pai, da sua mãe, foi isso que eu senti quando a gente multiplicou. Mas a gente precisava continuar. Um dos momentos também muito marcantes da minha vida foi a conversão do meu marido, que foi muito difícil. Então, para a glória de Deus, hoje ele está conosco. E também o testemunho dele foi muito, muito legal, muito marcante, coisa que ele nunca tinha falado para mim em casa, pra gente em casa, ele falou lá no testemunho dele. Então, foi um momento muito, muito marcante. Também o testemunho do Rashid foi... Espero a Deus que ele continue pensando tudo aquilo que ele testemunhou no dia do batismo dele. Tem um momento muito especial. O primeiro acampamento de jovens que eu fui o ano passado, para mim marcou muito também. É coisa muito recente, mas me marcou muito. E ter o pastor Manuel e a Zita nessa igreja como pastor foi algo assim, um presente de Deus, porque a gente dá muito trabalho para ele. Glória a Deus por cada coisa, por cada situação, por cada bênção, por cada milagre que tem acontecido na nossa igreja. A vida da Dona Nelly, a conversão do João Carlos, do Fabinho, eu lembro detalhes da conversão do Fabinho, foi alguém que a gente orou muito. Então, não dá para nomear tudo, mas foram momentos muito especiais que me marcaram muito nessa igreja. Bom, eu sou o Reginaldo, eu estou na Aliança há 13 anos já. Aqui para Taubaté a gente orava em São José, todo domingo a gente ia para São José num ônibus com muita alegria, cantando ao Senhor, e Deus abriu essa igreja aqui em Taubaté para que a gente possa estar trazendo mais pessoas para conhecer a palavra do Senhor. E através da igreja também eu consagrei meu casamento, entreguei meus caminhos ao Senhor e Ele foi mudando completamente a nossa vida. Veio o batismo, veio as pessoas que Deus colocou para a gente cuidar na célula, são pessoas maravilhosas que Deus sempre quis trabalhar nelas para que a família delas seja alcançada também. E isso é muito importante para que o crescimento da igreja aconteça aqui e que no céu esteja cheio de pessoas que adorem ao Senhor. Isso é, para nós que estamos no caminho já há 13 anos, o caminho do Senhor é gratificante. A alegria dessa igreja de trazer pessoas e mudar, você vê a mudança, o que Deus fez na vida delas, é muito bom. Aqui da igreja, o primeiro culto foi especial para nós, porque a gente como família cristã queria consagrar nossos filhos no caminho do Senhor. E o primeiro culto que teve aqui em Taubaté foi a consagração do Abner. Mais para frente veio a Rafaela, consagramos o caminho do Senhor. É o dever como pai criar eles no caminho de Cristo. Isso a igreja nos fornece e nos capacita a estar nesse mundo aqui mostrando a diferença para os jovens de ter uma família cristã criados nos princípios da palavra de Deus.
Bom, nós morávamos em Caçapava e nós decidimos mudar para Taubaté. E decidimos também mudar de igreja por vários motivos. A primeira igreja que nós visitamos aqui em Taubaté foi essa igreja, Aliança, porque nós éramos amigos da Cecília, a Cecília era nossa vizinha lá em Caçapava, então a primeira igreja foi a Aliança. Então o que a gente fazia? A gente gostou muito da Aliança, então o culto era de manhã a gente frequentava a Aliança e à noite a gente procurava outras igrejas. Então fato curioso que nas outras igrejas, quando a gente chegava, o pastor se apresentava a igreja, conversava com a gente, pedia para a gente ficar lá, né, mostrava projetos e tal. E aqui na igreja a Cecília apresentou a gente para o Manuel, que na época não era pastor. Ele olhou para a gente e falou, vocês têm que orar para ver onde Deus quer mandar vocês. E a gente acabou ficando aqui mesmo, né? E foram 3 os grandes motivos que fizeram eu e minha família pertencer e congregar nessa igreja. O primeiro grande motivo foi que é uma igreja fundamentada na palavra de Deus. O segundo grande motivo foi o cuidado que a igreja teve com a gente. Então, quando nós chegamos aqui, nós somos discipulados. Nosso discipulador foi o Adilson e a Cássia. Hoje, o nosso supervisor é o José Alfredo Celeste. E o terceiro grande motivo foi que o Vitor, ele nunca ia na salinha. E aqui na Aliança, ele começou a ir, fez amizade com o Henrique, com o Júlio. Aí o Vitor desce da salinha, com um coração grandão assim pendurado no peito de papel, com um sorriso no rosto. Então a partir desse dia a gente teve certeza que era aqui que Deus, né, tinha a igreja preparada para a gente congregar. E eu só tenho a agradecer a Deus por fazer parte de uma igreja, né, fundamentada mesmo na palavra de Deus, com pessoas tão especiais. Amém. Bom, eu comecei a ir na igreja aos 10 anos. A minha mãe recebeu um convite no local onde ela trabalhava. E aí ela foi uma vez e depois ela levou a gente para estar conhecendo a igreja. Eu falo nós 6. Minha mãe tem 6 filhos, então ela levou os 6 com ela. Desde o início a gente sentiu assim, um amor muito grande, né, dentro da igreja. As pessoas elas foram bem receptivas e se importavam muito com a gente. A primeira célula que a gente participou foi a célula do pastor, né, que hoje é pastor. O pastor, a Zita, a Lena, os meninos, eles acompanham a gente desde esse tempo, né? Hoje eu estou com 24 anos, então foi assim, um momento de crescimento da igreja, um acompanhamento bem de perto, então tudo que a gente passou, eles sabem, né? E eu acho que isso é muito importante do corpo, né? Do corpo de Cristo, né? A pessoa se importar mesmo, né? E estar ali lutando junto. E eu vejo que a aliança é muito a metodologia, né, da aliança, essa questão de célula, né, de discipulado, é uma coisa muito importante para a vida do crescimento de um cristão, né? A pessoa ela não consegue sozinha, mesmo ela estando dentro de casa lendo a Bíblia, é importante você ter um irmão para ser um exemplo na sua vida. Então é isso, né? Estamos aí, 8 anos de igreja aqui. 14 anos, né, dentro da convivência, do convívio cristão, e para mim é maravilhoso. Desde o início da nossa vida como igreja aqui em Taubaté, quando nós começamos lá em São José com o ministério já em células, nós começamos com esse sentido de preocupar sempre com a vida dos outros. A partir do momento que a igreja se tornou independente aqui, eu e a Cássia assumimos um ministério de jovens e começamos a cuidar disso que era uma carência que nós tínhamos. Através disso, nós começamos a organizar acampamentos, fazendo eventos como o Penso Logo Creio, fazendo eventos como os Day Camps de jovens, organizando as células, sempre preocupado em acolher aqueles novos que chegam e cuidar daqueles adolescentes que nasceram e foram criados dentro da igreja, levando essas pessoas a conhecerem o verdadeiro amor de Cristo e ensinando sempre coisas importantes e fundamentais da Palavra de Deus. Fazendo a escola bíblica de jovens para ensinar fundamentos da palavra e evitar que os nossos jovens sejam contaminados por pensamentos muitas vezes do mundo. Isso tem sido um momento de alegria para a gente poder ver o crescimento do Ministério de Jovens nessa igreja, ver o crescimento desses jovens, que hoje alguns já têm família, têm filhos e têm formado outras pessoas
para o Evangelho de Cristo, transformando cada vez mais a nossa igreja. Eu agradeço a Deus ter me colocado nessa igreja, poder fazer parte dessa igreja com todos aqueles que se congregam aqui hoje e poder ser bênção na vida dos outros e os outros poderem ser bênção na minha vida. Mais um ano se passou, 8 anos de igreja, tantos desafios, tristezas, alegrias, mas a gente sentiu mesmo Deus agindo e interagindo em tudo. Servimos a um Deus verdadeiro e dinâmico, por isso a gente tem certeza que temos que melhorar sempre. E com isso nós temos os frutos, nós temos pastores, professores, líderes, supervisores, equipe de louvor, professores, missionários, que entenderam o chamado, sendo conhecedores da palavra e assim tentando fazer o que Deus quer para cada um de nós, que é servir, encorajar e cuidar de cada detalhe da vida e principalmente ser bênção. E tudo tem dado certo, porque Deus não nos desampara e trabalhamos em equipe. E o nosso único objetivo é ser fiel e agradável a Ele. Nesses 8 anos de igreja, a gente tem, eu e a Zita somos abençoados. Só temos que agradecer mesmo, porque nós somos privilegiados de estar na frente de um trabalho de Deus. Essa igreja foi constituída por Deus, é Ele que trouxe todas as pessoas que são bênçãos na nossa vida. Nós somos realmente abençoados por tudo. Os missionários que a gente tem no campo, Patrícia, o Romário e tantos outros. E a gente quer mesmo agradecer a essa igreja, que essa igreja tem nos apoiado em todos os momentos difíceis, mas a gente tem sentido realmente a presença de cada membro dessa igreja, como a importância que tem. E os maiores frutos que a gente entende no ministério nosso são pessoas salvas, pessoas que decidem seguir a Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. É o único sentido que tem para uma igreja, é que Jesus seja o centro de tudo. Parabéns, igreja, por esses 8 anos. Que Deus os abençoe e conte sempre com a gente. Esse marido lindo que você tem, graças a Deus.